o vigário de Cristo. A palavra vigário é aquele que representa ou substitui alguém. Quem é o vigário de Cristo? A Bíblia ensina que o vigário de Cristo é o Senhor Espírito Santo de Deus. Onde está escrito isso na Bíblia Sagrada? João 14, verso 16. João 14, Evangelho de João 14, 15 e 16 são as últimas palavras do Senhor Jesus para os seus discípulos antes da crucificação. Então, Jesus percebeu que os apóstolos, eles estavam frágil, que eles estavam muito fragilizados. Então, Jesus notou que eles estavam muito frágeis e fracos espiritualmente, que naquelas últimas palavras do Senhor Jesus, alguns dos apóstolos estavam dormindo no jardim das oliveiras, no Monte das Oliveiras, no jardim do Getsêmani. Então, Jesus viu a necessidade de que eles tivessem alguém para poder estar junto com eles. Por isso, o capítulo 14, o capítulo 15, o capítulo 16 de João são as últimas instruções do Senhor Jesus para os seus discípulos. E Jesus, lá no Monte das Oliveiras, no jardim, Jesus olhou para os seus discípulos e disse assim: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. A primeira coisa que nós devemos prestar atenção nesse versículo é a palavra outro. A palavra outro, quando o grego da palavra outro se refere da mesma espécie, aparece a palavra alon. A palavra alon, ela vem da palavra grega, que é o significado da palavra outro. Há uma outra palavra no grego para outro, que é héteros. O que é hétero? Hétero é uma espécie diferente. Neste versículo, nesta passagem, o grego para a palavra outro Consolador é a palavra alon, que é da mesma espécie. Então, significa o quê? Que para poder substituir o Senhor Jesus, teria que ser alguém da mesma espécie, ou seja, que tivesse os mesmos atributos, atributo de onipotência, onipresença e onisciência. Ou seja, o Espírito Santo, ele é o sumo pontífice. O Espírito Santo, ele é o vigário de Cristo, o representante de Cristo. Por quê? Nenhum homem, nenhum ser humano tem condição de ser o vigário de Cristo. Porque está escrito em Romanos 3, verso 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Significa que nenhum homem, nenhum ser humano pode ser o vigário de Cristo. Porque o vigário de Cristo é o Senhor
Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito de Deus, ele estava no dia da criação, criando todas as coisas. Onde você encontra isso? Gênesis 1, verso 1 e Gênesis 1, verso 2, que diz assim: no princípio o Elohim criou os céus e a terra. Elohim é plural, significa que estava criando todas as coisas. O Pai, o Messias e o Espírito Santo. No versículo 2, no versículo 3 diz que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Então, o Espírito Santo de Deus, ele é o único que substitui Cristo aqui na terra. O Salmo 14 diz que não há sequer um justo, que todos os homens tropeçaram, todos os seres humanos têm consigo o pecado original, aquele pecado carregado desde Adão, as propensões. Aquele que substitui a Cristo é o Espírito Santo. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Observe que a palavra Consolador, ela é uma junção de duas palavras: consolo e dor. Porque Jesus, ele emprega a palavra Paráclitos, ou seja, Consolador? Porque Jesus sabe das fraquezas do homem. Jesus sabe das dores, das dificuldades. Jesus sabe das fraquezas do ser humano. Por isso Jesus diz aqui, em João 14, verso 16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Aquele que pode ajudar a raça humana, aquele que pode tirar a depressão, aquele que pode curar as pessoas, o Espírito Santo que está no meio desta geração. É o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. O vigário de Cristo, o vigário, a palavra vigário é aquele que representa outro. A palavra vigário é aquele que substitui o outro. Jesus diz assim: é necessário que eu vá, para que o Consolador venha para morar, para ficar convosco. Gente, o vigário, o sumo pontífice, o representante de Cristo é o Espírito Santo. Só o Espírito Santo é quem pode representar Cristo nessa terra. Todos os homens são mortais. Todos os homens têm que descer à sepultura. Está escrito em Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo final. O representante de Cristo não é nem Moisés, nem Josué, nem Samuel, nem Davi, nem os apóstolos, nem Pedro, nem João, nem Tiago. O representante de Cristo, o sumo pontífice, é o Senhor Espírito Santo. O que representa Cristo, o que glorifica Cristo, o que mostra Cristo para o ser humano,
o que leva as pessoas, o que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Por isso está escrito em João 14, verso 16: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Consolador. A palavra Consolador quer dizer Paráclitos. A palavra Paráclitos é aquele que consola as dores, é aquele que fortalece, é aquele que anima, é aquele que advoga as causas. A palavra Consolador é aquele que entende as fraquezas do homem, as fraquezas do ser humano. E Jesus continua dizendo mais aqui: para que fique convosco todos os dias. O Espírito Santo, a vontade do Espírito Santo é habitar dentro de uma igreja, dentro da família, dentro de você. Há uma promessa na Bíblia de você ser batizado, de você receber o penhor. Você sabe o que significa a palavra penhor? A palavra penhor significa garantia. A garantia de você ter o Espírito Santo na sua vida. E o Espírito Santo é dado para aquele que crer, para aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. O Espírito Santo não é dado para quem fala línguas estranhas. O Espírito Santo não é dado para quem se titula super-homem espiritual, mulher maravilha. O Espírito Santo é dado para aqueles que querem Jesus, aqueles que querem consertar a vida, aqueles que querem começar uma nova vida. Eu deixo essa palavra para vocês sobre o Espírito Santo. Então, o representante de Cristo, o vigário de Cristo é o Espírito Santo. O sumo pontífice é o Espírito Santo. Sou o pastor Antônio, deixo essa palavra. Se você gostou deste vídeo aí, propaga ela, dá o ok aí no ok aí e inscreva no meu canal aí, tem vários vídeos aí. Eu agradeço a atenção de vocês. Graça e paz.